Paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, aqueles que somos filhos em Cristo Jesus, que nós fomos eleitos filhos através de Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma visão que eu tive há uns 1 ano e meio atrás, mais ou menos, quando eu estava numa vigília na igreja Batista, Shalom Batista, no Jabaquara, e essa vigília se estendeu até umas 4, 5 horas da manhã e foi muito abençoada. E em determinado momento, quando eu estava nessa vigília, o Espírito Santo, ele me tomou e me levou numa visão, uma visão que eu vou compartilhar com os irmãos agora, aonde eu passava por 3 níveis, como se fosse o primeiro, segundo e terceiro céu. E quando nós passávamos pela primeira, estava havendo uma luta bem acirrada, e tinha alguns soldados, carros de fogo, soldados de fogo, e outros era escura, era como se fossem demônios, porque um deles inclusive se aproximou de nós, ele chegou próximo, ele não tocou, não chegou a tocar em nós, mas ele só veio, e eu vi que ele não tinha, é como se ele não tivesse uma parte, que ele estava deformado, tudo deformado, algo inexplicável, escuro, era preto e todo deformado. E nós passamos esse nível e chegamos no segundo nível, onde tinha anjos maiores, que eles pegavam fogo e lançavam sobre aquelas pessoas que estavam lutando, e esse fogo, conforme ele ia atingindo os soldados, ele ia fortalecendo esses soldados, tá? Os carros de fogo, os soldados, esse fogo vinha dos anjos e fortalecia o exército do Senhor que estava ali. E acima desses anjos que lançavam esse fogo, tinha outros que louvavam e glorificavam aos céus. E eles, o tempo todo, eles cantavam, louvavam, glorificavam o tempo inteiro. E a gente subiu mais um nível. E quando nós chegamos nesse terceiro nível, nós entramos assim, era como se fosse uma laje. E nesta laje, eu olhei no parapeito, assim, a hora que eu olho para baixo, um pouco mais abaixo, assim, como se fosse um andar de baixo, estava um ancião, e eu olhei de cima, assim, ele estava com umas vestes brancas, cabelo branco, comprido, assim, bem grande, e uma roupa reluzente, muito branca. Ainda eu perguntei, eu falei assim, para quem estava do meu lado, porque eu não via quem estava do meu lado, eu só escutava, e ele me levava, era ele que me levava nesses níveis. Eu perguntei, quem é? É o Senhor? É Jesus que está ali? E ele dizia, não, é Abraão. Eu falei, meu Deus, é Abraão? Só que eu não entendi. Nesse momento a gente vira assim, e a hora que eu olho para o outro lado, tem um nível um pouquinho acima de onde a gente estava, como se fosse um altar. Ele estava mais ou menos no nível do ombro, assim, dos olhos, aonde eu pude ver um trono branco, um trono muito branco, e tinha um homem sentado ali. Eu não vi o rosto desse homem, eu só via as pernas dele, assim, as mãos, ele sentado no trono, o corpo, mas eu não via o rosto dele. E a hora que eu olhei, eu sabia que era Jesus que estava ali, que estava sentado no trono. E só que o que me chamou a atenção, eram 2 ovelhas, tinham 2 ovelhas, uma de cada lado desse trono. E as ovelhas tinham uma lã muito branca, muito reluzente. A lã era mais ou menos como se a roupa de Jesus era mais branca do que as ovelhas, mas também as ovelhas eram brancas. E eu venho buscando e estudando sobre o que quer dizer esta visão que ele me deu e o que isso representava. E nesse 1 ano e meio eu comecei um processo. Eu morava em São Paulo, em São Caetano do Sul, e ele me trouxe para o interior do Paraná, uma cidade chamada Bela Vista do Paraíso, onde eu estou nesse momento. E nesse período que ele me trouxe, ele
nós viemos, eu e minha esposa, minha família veio trazida para cá por um processo que nós estamos passando, onde hoje, nesse 1 ano e meio, nós estamos sendo sustentados por Ele. Tá? É como se é realmente o deserto. Quando Ele te leva para o deserto, Ele te dá um maná para que você seja sustentado. E neste deserto Ele te ensina. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é gostoso estar na presença dEle, como é gostoso aprender, mesmo num deserto que Ele te leva, por um processo que eu estou passando, onde não existe, o sustento está vindo totalmente dEle, tá? Durante 1 ano e meio eu não tenho recebido salário, não tenho salário, mas o sustento vem dEle. E Ele me deu, por esses dias, Ele me deu a revelação de todo esse processo, de toda essa visão. Então eu vou começar da primeira visão do primeiro céu, onde nós passamos e estava vendo aquela luta. Ele me levou em Efésios 6:12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta é a primeira visão que eu tive, ali das lutas, das batalhas, certo? Aonde é o primeiro estágio que nós passamos. É um primeiro estágio no nosso amadurecimento, no nosso nascimento. A gente passa essas lutas para aprender, para nos fortalecermos, porque nós somos o exército de Cristo, nós somos o exército do Senhor. E nós passamos no segundo estágio, ali no segundo nível, aonde os anjos lançavam o fogo para fortalecer o exército do Senhor, certo? E nessa daí está em Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então o Senhor, Ele dá ordem para os anjos a nosso respeito, para que os seus anjos nos guardem e nos nossos caminhos, nos conduza e nos fortaleça, para que a gente possa suportar o nosso caminhar. E no segundo nível que nós chegamos, que dava os anjos que louvavam e glorificavam, está em Salmo 148, aonde ele diz, Salmo 148:2 diz: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. E ele fala também em Apocalipse que era em 24 horas aqueles anjos louvavam e glorificavam ao trono, né? E na terceira, quando eu chego, que a gente olha e eu vejo aquele ancião ali embaixo, que ele diz Abraão, representa Abraão quando Jesus fala em João 56, Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e o viu, e alegrou-se. Ali diz que Abraão, ele viu a glória do Senhor Jesus, ele viu os dias de Jesus, ele viu, e a visão representa exatamente isso, que ele viu esse momento, certo? Em Mateus 11:11, porque a gente estava, que eu olho e eu vejo ele um pouco abaixo, olha que interessante, o Espírito Santo me revela em Mateus 11:11, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, olha que interessante, ele me mostra um nível que olha um pouquinho acima, um nível acima de Abraão, como, não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, não estou dizendo que nós somos maior do que Abraão, mas que ele diz aqui na palavra dele, que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Ele está aqui comparando, dizendo que hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos a herança de Jesus, a herança conquistada na cruz. A visão referente às duas ovelhas, uma de cada lado, ali no trono de Jesus, essas ovelhas somos nós. Ali nos leva a passagem de Efésios 2:6, que diz assim: Deus nos ressuscitou
com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui, esta palavra é no presente. Deus fez nos assentar, Ele não vai nos fazer assentar na glória, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a visão foi Cristo no trono, governando, e as ovelhas, que somos nós, que é a igreja, ao lado, uma de cada lado, dizendo o seguinte: nós, em Cristo Jesus, nós tivemos o acesso às bênçãos, ao governo nas regiões celestiais. Cristo nos deu esse acesso. E isso me remete a Gênesis 1, no versículo 27, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus aqui, quando Jesus vem e nos tira dessa situação e nos coloca ao acesso à herança que Ele nos deixou, aquilo que Ele conquistou, Ele nos deixa como herança, Ele nos eleva junto com Ele, nos coloca ao seu lado, para que a gente possa governar junto com Ele. Porque aqui nesse versículo 28, em Gênesis 1, diz: sujeitai-a. Então Adão tinha essa autoridade, tinha esse poder de sujeitar a terra, e Cristo nos eleva novamente. Esta é o entendimento da visão que o Espírito Santo me revelou. E aí, mais uma vez, nós vamos lá para Romanos 8,19. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Então, conforme eu fui lendo esta palavra, o Espírito Santo foi me revelando, e eu tive nesse período como um todo, eu tive alguns meses meditando em cima de Efésios. Em Efésios 1, ele diz que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E uma coisa interessante é que, complementando esta passagem, que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ele confirma em Gênesis 1:27, onde e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui ele fala em Gênesis 1:27 que ele criou o homem e a mulher à sua imagem. Então, só que ele só cria o homem do pó da terra, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, em Gênesis 1:27, ele nos elege nele, ele nos fez imagem e semelhança dele. Só que Adão, com o pecado, quando ele come o fruto da árvore do bem e do mal, o pecado entra e toma conta, ele cai, existe a queda em Adão, e o pecado entra no homem através dele, neste momento. Em Efésios, no capítulo 1, e a gente seguindo no versículo 5, diz que ele nos predestinou como filhos, que ele nos predestinou para filhos de adoção em Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Essa palavra beneplácito, se você buscar no original,
o significado dela aí no grego, aqui está dizendo que beneplácito é algo superior a uma vontade, algo superior, inexplicável, a um desejo. Então, o desejo do Senhor era tão grande que fôssemos filho, que sejamos filho, que Ele nos elegeu através de Cristo Jesus. Ele mandou seu único Filho para que morresse por nós, para que a gente pudesse voltar à origem que Ele nos deu lá em Gênesis, através de Adão, e que nós perdemos. Só que Jesus, Ele reconquista isso novamente para nós. E seguindo, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, a remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aqui Ele diz que Ele vai revelando o mistério da sua vontade através da nossa vida, mais uma vez, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Então, segundo a tua vontade, Ele desejou vir aqui, se entregar na cruz para nos salvar. Ele teve esse desejo. Tudo que Ele fez, a maldição de ir para o madeiro, porque diz a palavra que maldito o homem que morre pelo madeiro, Ele se fez maldito por nós, para que nós fôssemos salvos, para que a gente fosse rendido, para que a gente voltasse à origem que Cristo tem lá no início, que Ele nos deu, porque no início era o Verbo. Cristo já existia antes da fundação do mundo. Então, Ele cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, como diz no versículo 27, em Gênesis 1, que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, como diz em Efésios 1:4. Mas Ele só formou o homem no pó da terra, no capítulo 2, versículo 7. Então, aqui a gente consegue entender a vontade de Cristo, o que Ele fez. E conforme a gente vai caminhando nessa palavra aqui do capítulo 1, que é maravilhoso, que explica exatamente quem somos em Cristo Jesus e o que herdamos dele através de filhos. No versículo 11 ele diz que nele digo em que quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E conforme a gente vai caminhando, a gente percebe que quando Ele vai, Ele diz que é necessário que Ele vá para que venha o Consolador. E olha que interessante, no versículo 14 Ele diz que o Espírito Santo, Ele é o penhor desta herança, Ele é o penhor, Ele é o garantidor desta herança que Cristo deixou para nós. Olha que coisa mais maravilhosa. Para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aqui Ele está dizendo o seguinte, que Espírito Santo, Ele é o penhor, é o garantidor desta redenção que recebemos. Redenção esta que Cristo, quando Ele morre na cruz, Ele toma de volta. Ele toma de volta toda a autoridade que o homem perdeu através da queda de Adão, mas Ele toma de volta isso para que a gente receba essa autoridade, para que a gente receba este governo que foi caído através de Adão, mas Ele nos entrega novamente. E diz aqui que o Espírito Santo que passa a habitar em nós, Ele é o penhor, ele é o garantidor desta herança que nós recebemos. Ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo em vós, Ele garante que vocês vão dominar, que vocês vão governar aquilo que eu adquiri e aquilo que em Romanos 8 diz que a natureza, a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais maravilhosa que Cristo nos deixou. E aqui ele vai dizendo no versículo 17, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê
em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Então o Espírito ele vai revelando as coisas para nós, ele vai nos dando a sabedoria daquilo, quem nós somos em Cristo Jesus, a herança que nós recebemos de Cristo Jesus. Olha que coisa mais maravilhosa, olha que coisa mais linda que ele vai nos revelando, olha que coisa magnífica. É algo assim que, conforme Deus foi ensinando e manifestando, você vai ficando maravilhado com tudo isso que ele nos ensina. E no versículo 18, Paulo diz assim ainda: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha que coisa mais maravilhosa. Paulo ainda ora para que a gente tenha um entendimento, para que o Espírito Santo venha com essa revelação, ele venha com esse entendimento, com essa sabedoria, nos revelar e colocando a sabedoria que vem dele, a sabedoria que somente o Espírito Santo pode nos dar, sabedoria esta que nos alinha com o propósito de Cristo para as nossas vidas, para o que ele deixou para a eternidade, o que ele deixou para a sua igreja, nós que somos um corpo, que fazemos parte de um corpo. No versículo 21, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Aqui Cristo recebeu todo o poder, toda a autoridade. Quando ele volta, ele se faz ressurreto, ele vem na ressurreição, que ele desce, porque diz a palavra, que ele desce ao cativeiro para trazer o cativo e a chave do inferno na mão, e ele traz os cativos junto com ele. Ele diz que ele recebe toda a autoridade, todo o poder sobre todas as coisas. E esta autoridade ele deixa para a sua igreja. Porque no versículo 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Ele está dizendo aqui que Cristo, ele recebeu toda a autoridade e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem é o pé de Cristo? Se Cristo é o cabeça da igreja, quem é o pé? O pé somos nós, igreja. E Cristo como cabeça, ele já derrotou Satanás na cruz, ele já foi derrotado. Cristo, ele já nos deu a vitória através da cruz. Então Satanás já foi derrotado por Cristo Jesus. E nós recebemos essa herança da vitória dele, a vitória na cruz dele. Então ele nos abençoou e nos deu essa herança para que nós façamos agora a nossa parte, que é o governo, é o domínio sobre todas as coisas. A partir do momento que nós reconhecemos, que nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, que nós passamos a ser filhos, nós temos essa autoridade, a autoridade de governar sobre as coisas, de governar sobre a terra, de governar sobre a criação, porque em Romanos 8 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós reconhecemos quem nós somos, nós entendemos qual é o nosso propósito na terra, o que Jesus nos deu. Porque se ele quisesse simplesmente nos salvar, ele salvava a gente, aceitava Jesus e no mesmo instante ele nos levava. Ele nos matava, ou nos levava para a glória. Não vou usar essa palavra matava, mas ele nos levava para a glória no mesmo instante da salvação. Mas Jesus não quer a salvação simplesmente nossa. Ele quer que a gente entenda quem nós somos, para que a gente venha glorificar o nome dele, governando sobre todas as coisas, tomando o governo, que é o propósito da igreja, é tomar o governo
sobre todas as coisas, tomar o governo da terra para Ele, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e o corpo toma o governo para o cabeça. Então, este é o desejo, este é a vontade do Pai, e para isso nós fomos criados, para isso nós fomos salvos, para que a gente agora venha caminhar no reino de Deus, caminhar e avançar como guerreiros, como o seu exército, conquistando aquilo que é dele, porque Deus criou as terras, mas nós temos que conquistar esta terra, conquistar este reino, porque o reino dele, ele falava na palavra dele, o reino vos é chegado. A vinda de Cristo nos trouxe o reino dele. Nós temos que tomar este reino como igreja, como corpo, nós temos que dominar sobre as coisas. E o Espírito Santo, ele é o penhor deste governo. Ele é o penhor, ele é o garantidor para que nós, os filhos, venhamos a tomar aquilo que é de Cristo, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Tomar aquilo onde, que são os ambientes onde nós estamos. Aonde nós estamos, quer seja na empresa, quer seja na igreja, quer seja no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos familiares, aonde nós estamos, nós temos que tomar aquele lugar para o Senhor. Nós temos que fazer a diferença através das nossas atitudes. Nós temos que fazer com que a gente seja o portal da glória de Deus, da glória do Pai, da glória de Cristo aqui na terra. Nós somos um portal que liga os céus à terra, porque ele diz na palavra dele, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares no céu será ligado na terra. Então nós somos esse portal, nós somos essa ligação do Pai, do cabeça que é Cristo, com a igreja e a terra aqui na terra onde nós vivemos. E de tempos em tempos, Deus ele traz um avivamento para a terra. Ele faz com que o homem tome o governo aqui na terra. Como aconteceu de tempos em tempos, existe avivamentos na terra onde a glória dele reina, onde pessoas são curadas, onde pessoas são transformadas, onde pessoas, só de chegar naquele ambiente, são totalmente transformadas. As pessoas recebem a cura só de chegar naquele ambiente. As pessoas recebem a transformação só de chegar naquele ambiente. E nós somos este ambiente, nós precisamos fazer essa diferença. Nós precisamos transformar aonde nós vivemos. Nós somos o portal da glória do Pai aqui na terra. Nós somos o portal da glória de Jesus. Porque Jesus fala, Pai, me faça com eles um como eu sou um contigo. Então nós somos um em Cristo Jesus. Cristo, ele passou a habitar em nós, então essa glória que habita dentro de nós tem que sair. Essa glória tem que, nos ambientes em que nós habitamos, o sair que eu digo, tem que contaminar as pessoas que estão ao nosso redor. Contaminar as pessoas, contaminar os ambientes e mudar aquilo que nós temos ao nosso redor. Porque esse é o propósito de Cristo para cada um de nós. Para que sejamos ministradores da sua palavra, para que sejamos portais de glórias aqui na terra, para que a glória dele possa se estabelecer, para que a glória dele possa se manifestar aqui na terra. E isso ele fez de nós. Porque na sua palavra, em Efésios 1:10 diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Dispensação é na separação de plenitude do tempo, na eternidade, de tempos em tempos. Ele separa tempos e tempos para que a glória dele se manifeste, para que o avivamento dele venha sobre a terra, o governo dele se estabeleça sobre a terra. Então ele levanta, aqui ele está dizendo que ele levanta homens de tempos em tempos para que tenham entendimento do governo do homem, do governo que Cristo nos deixou, e nos deixou isso como herança,
para que os homens tenham esse entendimento deste governo aqui na terra e a glória dele seja convergida para Cristo. Esta glória seja convergida para Cristo, porque tudo é dele, por ele e para ele. E novamente, Romanos 8,19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aqui ele está dizendo que a própria natureza, ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E sabemos que a natureza criada geme até agora com dores de parto. Então a natureza, ela espera que nós, filhos, venha remir ela novamente, venha libertar. Ela está dizendo aqui que ela anseia para que os filhos de Deus venham controlar uma região onde não está chovendo, onde não tem chuva. Os filhos de Deus, chegando lá, orando e clamando, a chuva vem. Aonde existe uma tempestade, começa uma tempestade, os filhos de Deus determinam e os ventos se aquietam. Aonde os pássaros vêm comer na mão do homem, porque ele confia e ele crê na remissão do homem, na remissão pelos filhos de Deus, pelos filhos do homem, a natureza. Aonde você caminhando, uma fera, uma besta fera, um cachorro sai na tua direção querendo te atacar e ele reconhece a glória de Deus em você. E você determinando com autoridade, ele para e retorna e não te ataca. Este é o governo do homem sobre as coisas. É isto que nós temos que dominar. Dominar a chuva, aonde uma região onde está com seca, nós temos que chegar lá e através da igreja, através do seu corpo, aquela região mudar. Vir chuva sobre aquela região, as plantações darem bons frutos, porque ela é dominada pelo governo dos filhos de Deus. É para isso que nós fomos estabelecidos. E o Senhor tem me mostrado na prática. Ele me trouxe para esta cidade para me mostrar na prática este controle, este domínio, aonde as coisas, os ambientes são mudados através da tua presença, porque em ti habita a glória de Deus. Então, o que eu quero que vocês entendam é sobre o governo. É o governo que Jesus estabeleceu sobre nossas vidas. Este é o governo dele. O governo dele através da nossa vida. O governo dele através da igreja, através de nós. E nós devemos colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O governo sobre as coisas, o tempo, a chuva, a tempestade, animais, doença, curas, expulsar demônios, isso é que ele deixou para nós. Nós temos autoridade de curar doentes, nós temos autoridade de expulsar demônios, nós temos autoridade de sujeitar a terra sobre o domínio dos filhos de Deus, domínio este sobre a igreja. Nós temos essa autoridade. E a nossa vida, o ambiente onde habitamos, precisa ser mudado. Precisa. Nós não devemos, não é um dever nosso, ele precisa, é uma necessidade, porque a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, onde nós chegamos, temos autoridade para mudar. Aonde não tem chuva, fazer chover. Aonde existe a tempestade, com que ela se aquete. Aonde existem doentes, que venha a saúde. Aonde existe miséria, que venha fartura. Aonde as pessoas ao redor de você
venham a prosperar. Pessoas começam a prosperar. Pessoas que estão doentes ao teu redor tenham a saúde. Que essas doenças sejam expulsas, sejam manifesta a glória do Senhor. E estas pessoas tenham saúde. Aonde existe angústia, que venha a segurança, que venha a esperança. Aonde não existe fé, que a fé sobressaia sobre as pessoas. Nós temos isso sobre nós. É nosso dever, é o nosso dever fazer com que esses ambientes mudem. Governos autoritários, governos corruptos, é nosso dever fazer com que mude esse ambiente. Este ambiente precisa ser mudado. O governo do nosso país precisa ser mudado. E ele vai ser mudado através do governo da igreja, através do governo nas regiões celestiais. E esse governo está conosco. Porque o poder da vida e da morte está na nossa língua. Assim diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Aqui está dizendo que aquilo que nós liberamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos, assim se fará. Assim será. Então, nós comeremos do fruto que nós falamos, nós comeremos do fruto que nós profetizamos, nós comeremos do fruto que nós declaramos. Em Cantares 4:11, diz que os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel. Minha noiva de Cristo, igreja, leite e mel estão debaixo da sua língua. Leite e mel este que diz: eu te mandarei para uma terra que mana leite e mel. Esta terra que manda leite e mel está aqui onde nós vivemos. Mas este leite e mel, quem tem que determinar que a terra deste leite e mel é nossa, através da nossa boca, através da nossa língua. Então, eu quero que vocês venham a entender este governo, o governo que Cristo nos deixou como herança, aonde nos ensina nesta palavra no livro de Efésios, aonde nos ensina em Romanos, aonde nos ensina nos evangelhos que Cristo dizia: vos é chegado o reino de Deus. O reino de Deus vos é chegado. Ele dizia: eu sou o reino. O reino de Deus é vir para governar para o meu Pai. Eu trabalho para o meu Pai. Tudo que eu faço é para meu Pai. E assim nós, como filhos, devemos representar o Pai aqui na terra. Nós devemos representar como filhos. Nós devemos trabalhar para Ele, para que sejamos o portal da sua glória aqui na terra. Para que tudo que ligarmos na terra seja ligado no céu. E que tudo que ligarmos no céu seja ligado na terra. Este é o nosso dever. Esta é a nossa missão. Porque nós nascemos, Jesus veio para nos salvar. Ele nos salvou. Agora o reino nós temos que conquistar. O reino é necessário que a gente conquiste. Conquiste através do Espírito Santo, que é o nosso penhor, e é o garantidor daquilo que nós estabeleceremos na terra. Nós que eu digo, igreja. A igreja, os filhos de Deus, têm autoridade e têm o poder que Adão tinha. Nos foi dado como herança em Cristo Jesus, para que tudo que fizermos, o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. E para que a gente possa entrar no reino dos céus, porque em João 3 diz assim, em 3 versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Se nós não nascermos da água e do Espírito, a gente não pode entrar no reino dos céus. Quando nós recebemos a salvação de Cristo, porque na sua palavra diz que todo aquele que crer e confessar que Jesus é o seu único Salvador será salvo.
Então a salvação nós recebemos pela fé em Cristo Jesus por aquilo que Ele fez na cruz. Porém, para que a gente possa adentrar ao reino dos céus, precisamos nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? É simplesmente o batismo, descer as águas? Não, é muito mais que isso. Me leva novamente, a uma mensagem que está em Ezequiel 47, que fala que um rio brotará do trono de Deus, brotará do trono, e esse rio, naquela visão, o homem diz, o Senhor diz a Ezequiel, que ele anda 1000 côvados e a água desse rio está pelo calcanhar, anda mais 1000, está pelo joelho, anda mais 1000 pela cintura, e anda mais 1000 côvados, e não se pode mais andar, mas precisa mergulhar. Então nascer da água e do Espírito, na minha visão, no que eu entendo, é exatamente isso, é mergulhar nessa água, entrar. E quem é essa água? Essa água é Cristo. Então conforme mais nós mergulhamos em Cristo, mais o nosso eu é esvaziado. Porque João Batista diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então é necessário que Cristo cresça dentro de mim e o meu eu diminua. Então, você quer governar nas regiões celestiais? Você quer governar junto com Cristo o reino dele, estabelecer o reino dele na terra? Renuncie a você mesmo, renuncie à sua vida, porque ele diz na palavra dele, aquele que não largar pai, mãe, filho, esposa, largar todas as coisas para me seguir, não é digno de ser o meu discípulo. O que ele está dizendo ali? Nós precisamos renunciar o nosso eu, as nossas vontades, para que ele entre em nós. Ah, mas eu devo renunciar à minha família? Não, não é isso que está dizendo. Ali está dizendo o seguinte, Cristo tem que tomar todo o espaço em nós, porque quando Cristo toma todo o espaço em nós, todas as pessoas ao nosso redor são contagiadas e são abençoadas por essa água que, como diz a palavra dele, águas vivas fluirão do seu interior. Que a fonte de água viva vai brotar, vai fluir do nosso interior. Então essa fonte de água viva é Cristo. E para que ela flua, nós temos que deixar ele transbordar em nós. Entendeu? Então, esta é a palavra que eu tenho. É a mensagem que eu tenho. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. E o Espírito, como nascemos do Espírito? Buscando a sabedoria, buscando entendimento, buscando relacionamento com o Espírito Santo e o fogo dele, o Espírito Santo, porque quando nós somos batizados, nós somos selados no Espírito, aí não tem mais para ninguém. Mas esse relacionamento, essa busca, este mergulhar nessa água, mergulhar na palavra, porque a água é Jesus e Jesus é o Verbo. Então quando nós entramos e mergulhamos em Cristo Jesus, nós temos o conhecimento da sua palavra, nós temos o conhecimento de quem ele é, e melhor, nós temos o conhecimento de quem nós somos, porque quando nós revelamos a Cristo, Cristo nos revela quem somos. Amém? Então preste atenção, olha a palavra em João 7,38 que nos diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha que coisa mais linda, quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Em outras tradução diz brotarão do seu ventre. Então nós temos que simplesmente mergulhar em Cristo, porque mergulhar em Cristo nós ficaremos encharcados dele, e quando nós ficamos encharcados, esses rios fluem de dentro de nós e abençoa todo ao nosso redor, e assim nós temos a condição, nós temos a herança dele,
que é de governar o reino, atingir as pessoas que estão ao nosso redor e atingir os ambientes que estão ao nosso redor, através desse rio que flui de dentro de nós. Amém? Quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo Jesus, todas as sortes de bênçãos celestiais, que ele diz em Efésios 1:3, nos alcançam. Todas essas sortes de bênçãos celestiais, elas correm atrás de nós. Elas vêm nos alcançar. Porque Deus já fez para mim, já fez para você. Deus, Jesus, na cruz, ele já conquistou todas essas bênçãos celestiais. Na cruz, ele já conquistou todas as coisas para nós. Nós já fomos abençoados por ele, por Cristo. Já recebemos essa graça na cruz. E ele nos deixou essa herança de hoje nós cumprirmos aquilo que é o propósito dele para as nossas vidas, aquilo que é o propósito dele para a igreja, com um corpo, cada um fazendo a sua parte, um corpo de Cristo governando sobre todas as coisas. O corpo de Cristo tem a obrigação de mudar o bairro onde vive. A insegurança, mudar um bairro seguro. Aonde existe pornografia, aonde existe prostituição, aonde existe tráfico de drogas, o corpo tem autoridade e tem o poder e o dever de mudar isso num bairro aonde seja glorificado, não exista mais prostituição, não exista mais tráfico de drogas, não exista mais pessoas drogadas, porque a igreja tem essa autoridade, tem esse poder de mudar essa região. Num governo corrupto, a igreja tem o poder de mudar este governo. Nós não podemos simplesmente dizer, eu elegi determinado presidente, eu elegi determinado governador, determinado prefeito, e esperar que eles mudem a corrupção. Não, nós precisamos mudar esta situação. Nós precisamos que essa potestade que domina o Brasil de corrupção caia. E ela vai cair pelo poder e autoridade da igreja. Um poder e autoridade que o Senhor nos deu a mim e deu a você. Então nós temos esse dever de cumprir o que Cristo nos deixou como herança. Como igreja, nós devemos cumprir aquilo que Deus nos deu através de Cristo Jesus, que Ele nos deixou como herança, e o Espírito Santo, a glória dele que habita em nós, sendo o garantidor de que a gente vai cumprir isso. Então eu deixo para vocês, irmãos, para que vocês tenham esse entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos filhos, e como filhos devemos representar a glória do Pai aqui na terra, sendo o portal da glória dele. Amém? Deus abençoe a todos. Que o Senhor e o Espírito Santo, que o Espírito Santo resplandeça a glória dele em vocês, e que ele traga o entendimento, traga a sabedoria desta palavra que eu deixei para vocês, para que vocês tenham um entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus e o que devemos cumprir aqui na terra como igreja. Amém? Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo vos ilumine os olhos do vosso coração e abra os olhos do entendimento, para que possamos entender qual é o nosso propósito e a nossa missão no reino de Deus, no reino dos céus. Em nome de Jesus, eu louvo e glorifico a Deus por esse entendimento, por esta visão que Ele me deu e por esta revelação que Ele tem me dado. E assim eu possa compartilhar e vocês terem um entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Mais uma vez, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.